A gente continua conversando com Éder Moraes aqui no Repórter MT. Eu vou abordar, aliás, esse assunto, você quer falar mais alguma coisa sobre a sua sentença aí, sobre os 69 anos de prisão, ou a gente pode mudar de assunto? Não, tem mais alguma coisa a acrescentar que a gente não falou aqui? Não, teria muita coisa, mas o tempo é um pouco exíguo. Mas eu digo para você o seguinte, só agradecer a oportunidade de ter falado tudo isso, mas caberá aos meus advogados, dentro do seu preparo. Eles estão recorrendo, como é que está isso aí? Sim, tem que aguardar a publicação e a comunicação da sentença, me parece que é feita pessoalmente, em audiência. Estamos aguardando tudo isso e dentro dos prazos legais, todas as medidas serão tomadas e vamos com certeza Você recorrer. sabe quantos processos você responde na Justiça Federal? Acredito que 7 ou 8, porque na verdade eu considero que respondo um processo da Justiça Federal, que é o processo da Ararat. Quando fala-se assim, olha, não se deve fatiar as operações, levar para outros fóruns de decisão e tudo mais, se reclama muito isso quando é com relação ao réu. Mas quando há com relação ao produto que está sendo julgado, porque fatiaram a Ararat, pegaram dentro desse contexto as empresas e tal, meramente para tornar vários processos e dizer, olha, responde 7, 8, 10 processos, quando na verdade é apenas um. Então, você consegue dormir com tanto processo nas costas, especialmente tratando de Justiça Federal, Éder? 8 processos, 7, 8 processos. Eu durmo com tranquilidade, confesso a você. Tranquilo, porque não cometi ilegalidade. Tem muita pressão psicológica para o pai de família? A própria decisão recente, em um caso apenas, ela já permeia toda ela, mostrando que não há enriquecimento ilícito, que não se configura ilegalidade, enfim. Então, as coisas aos poucos vão se ajeitando e tenho certeza que dentro do ordenamento jurídico nós vamos alcançar êxito. E convivo bem com a minha família, estamos concisos, unidos, converso muito com os meus filhos, muito com a minha filha, muito com a minha esposa, mas muito mesmo, e eles estão preparados psicologicamente. Você vê que nesse ínterim aí, de tempo todo, não há uma manifestação deles da imprensa, eu não gosto que eles falam, eu não gosto que falam dos meus filhos também, se falam dos meus filhos como um site aí noticiou alguma coisa errada, eu processo mesmo, batam em mim. E deixa que eu sou adulto, maior de idade, vacinado, justo, e vou me defender. Bom, eu vou mudar de assunto agora, falar do Ministério Público Estadual. O Éder Moraes meteu a boca no trombone recentemente, na verdade não foi tão recentemente, ele vinha tentando emplacar de forma volumosa essa denúncia há algum tempo, só que estava meio tímida. O que ele fez? Aproveitou a CPI das obras da Copa e lá no meio da CPI meio que colocou. Eu falo meio que colocou porque a gente entendeu dessa forma, a Assembleia na parede, vocês não vão fazer nada, existe uma situação grave acontecendo aí em relação à operacionalização das cartas de crédito por parte de promotores e procuradores de justiça e ilicitudes estão comendo solto e vocês não vão fazer nada. Esse foi o questionamento. Éder Moraes, você não acha que essa condenação sua aí tira um pouco a credibilidade dessa denúncia que você fez aí, relacionada a outra esfera, no caso a esfera estadual, que é do Ministério Público? Olha, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o meu pensamento. Embora você cita aqui, por exemplo, isso pode soar, essa condenação, por exemplo, pode soar uma ligação direta ou indireta. Soa para a sociedade, não sou eu que estou dizendo isso, você conversa aí na sociedade, nas mesas de bares, em padarias, a conversa do final de semana praticamente dominou todas as mesas e é quase que unanimidade em verificar que algo de podre está no ar com relação ao Ministério Público Estadual. O que não pode é colocar a sujeira debaixo do tapete, como diz o atual governo, como o próprio Ministério Público diz. Muitas das vezes os dedos estão apodrecidos e as pessoas apontam para outras. Então, assim, não sou eu que estou dizendo que houve ilicitudes e que houve erros no MP. É o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas tem que assumir isso. Embora depois tenha dado provimento, ou seja, acatou o recurso do MP, mas as falhas não foram sanadas. Então, elas permaneceram. Quais são? Se você me permite, eu vou ler rapidamente. Fique à vontade aí. É bom que você traga também as informações de forma documentada. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esse documento que o Éder vai passar aqui, a gente vai mostrar em detalhe para você que está assistindo aqui ao Repórter MT. Pois não, pode continuar aí. E até antes de falar,
desfazer uma dúvida, porque tem um vídeo sendo veiculado em alguns veículos de comunicação. Esse vídeo, eu vou falar sobre ele. E esse vídeo diz que eu me contradisse. Não, eu disse que... Não, mas no vídeo, eu vi o vídeo, eu assisti, lá o Éder Moraes, ele não aponta ilegalidade nessas cartas de crédito. Sim, perfeito. Até então... E agora você disse que tem ilegalidade. Porque até aquele momento não tinha aflorado esta análise do tribunal. Até aquele momento, nós não sabíamos, pelo menos, desta análise que está aqui. Depois que verificamos, vimos que fomos todos enganados, né? Então, uma coisa a sociedade tem que estar muito inteligente e esperta com tudo isso, porque vão tentar colocar uma cortina de fumaça a todo custo nisso, para que não saia essa CPI. Porque o vídeo é claro, inclusive foi um depoimento que o Éder deu, não é? Na Justiça Federal. Ao doutor Schneider, inclusive. Né? Isso. E lá eu mantenho aquele depoimento, não há o que se negar. A que a gente questiona agora, o que o vídeo traz agora à tona, é que aquele posicionamento do Éder Moraes não é o do Éder Moraes de agora. Não é verdade. Que agora é ilegal, agora aponta como ilegalidade, lá era perfeitamente legal. Então, veja bem, importante sua pergunta. Não é isso que o cenário mostra. O cenário aparenta mostrar isso. Lá eu disse que o procedimento de compensação, embora se pagou 90%, não é muito normal, mas isso é um problema do Ministério Público e de quem está comprando, né? Mas o processo de compensação, ele se deu dentro de uma normalidade, na minha concepção. Pode ser que as autoridades entendam que não está normal o processo, né? Agora, o que antecedeu estas cartas de crédito, isto sim está absolutamente irregular. E quem diz isso é o Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Controle Externo, fragilidade das informações utilizadas na constatação dos direitos dos beneficiários, quais sejam todos os promotores e procuradores. Não são só aqueles que compensaram as cartas. É um erro achar que são apenas aqueles 47, 50 lá. Não, todos receberam carta de crédito. Todos. Inclusive, acho que servidores da casa também. É que muitos estão com essas cartas ainda guardadas consigo para recebê-las via de regra, como diz a lei, na aposentadoria. Bom, resumindo, diz o Tribunal de Contas, essas cartas, a emissão delas, foram baseadas nas informações das fichas funcionais existentes, que está aqui anexada, e diz o seguinte, que o Ministério Público, a Procuradoria, faz um controle acessório paralelo das férias dos procuradores e promotores de justiça, né? Diz que a análise das anotações na ficha funcional dos membros beneficiados com indenização acrescida das fichas de controle de férias, de pagamento até dezembro e fichas financeiras até dezembro, fornecido pelo órgão, que são as documentações fornecidas para análise. A análise deparou-se com diversas situações que se configuraram em falhas nas anotações das fichas funcionais, fichas de férias, fichas financeiras, folha de pagamento, divergências de informações quando da análise comparativa desses documentos, situações essas que corroboraram para que a equipe de auditoria do Tribunal de Contas opinasse por considerar estes documentos, veja bem, Sociedade Mato Grossense, estou falando de Ministério Público Estadual, de Procuradoria-Geral de Justiça, considerar esses documentos nitidamente frágeis, inconsistentes, não confiáveis, sem condições de ser usado como base para a certificação desses direitos, dessas cartas emitidas pela Procuradoria-Geral de Justiça. Dá uma pausa, deixa eu te falar aqui. O conselheiro Antônio Joaquim foi entrevistado no programa Conexão Poder por nós, não é? André Mícios, eu, Ana Carla Costa. E disse, quando eu questionei, o Éder Moraes está dizendo que houve um catatal de ilegalidades aí vinda do TCE. Ele disse que não, foi tudo, transcorreu na mais perfeita normalidade. Agora, você lendo aqui, está se referindo inclusive aos técnicos, não é? Aos técnicos. E os técnicos que assinaram isso foi a Francislene França Fortes, auditora pública externa, Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos, auditor público externo. E eles responsabilizam no relatório o doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, dizendo que houve ausência de documentos comprobatórios de despesas, responsabilização. Procurador-Geral de Justiça. Ele emitiu R$ 6.737.480,68
com base em informações nitidamente frágeis, inconsistentes e não confiáveis. E a mesma coisa ao Procurador-Geral de Justiça, ex-procurador Marcelo Ferrer, que hoje está no Conselho Nacional do Ministério Público, atribuindo a ele as mesmas responsabilidades. Então, contra fatos não há argumentos. O que não pode... Consta tá de posse da Assembleia Legislativa, inclusive. Sim, está de posse da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas emitiu um sumário com relação a isso, onde tem a introdução, origem, representação, delimitação, metodologia que trabalharam, os aspectos legais, a defesa enviada pela Procuradoria, aí a fragilidade das informações e a conclusão. E resta claro que há flagrante ilegalidade. Vou dizer mais. Pelo que está aqui, é possível afirmar que promotores e procuradores possam ter recebido férias em triplicidade, em duplicidade. Ninguém sabe. O que vai mostrar se receberam ou não é só a quebra do sigilo bancário, fiscal, sobretudo funcional, mostrando tudo que saiu da contabilidade, que entrou e que saiu. Isso precisa ser feito. E acredito que tenha que ser feito, além do Tribunal de Contas, que já mostrou sua análise técnica, por 1, 2 ou 3 auditorias independentes. Porque configura-se aqui, primeiro, crimes de improbidade, segundo, enriquecimento ilícito, terceiro, emissão irregular de moeda, quarto, lavagem de dinheiro, e por aí vai. É uma infinidade de crimes, se formos elencar aqui. Por quê? Se você tem direito a receber 1.000, e você recebeu 10.000, você fabricou 9.000 reais de moeda irregularmente. E isso serviu para poder abastecer de alguma forma compra de casas, apartamentos, bens, imóveis, enfim, investimentos. E isso precisa ser esclarecido para a sociedade. Eu não estou contra o Ministério Público Estadual. Eu estou como cidadão mato-grossense pedindo que pau que bata em Chico, bata em Francisco. Não, é contra sim, e que a lei... condenação as acusações são fortes, são seríssimas. E que a lei tem que ser para todos. Haja vista que o Ministério Público Estadual compartilha provas ilegais com o Ministério Público Federal. Qual seja a prova ilegal? Um depoimento que eu fiz pressionado pelos promotores que lá estavam. Fiz a retratação pública disso, a legislação me permite isso. Em decisão monocrática da doutora Célia Vidotti, num processo contra o conselheiro Sérgio Ricardo, ela considerou a retratação, não o afastando do cargo. Ou seja, tem validade jurídica e consideraram tudo isso, inclusive, como base desta decisão de 69 anos. Então, existe uma série de coisas para ser discutidas aí. Então, você falou no assunto aí, esse depoimento que teria sido a espécie que estão chamando de delação, não é? Já que a conversa está sendo reveladora, eu vou perguntar, Éder, sobre essa situação aí que foi argumentada, alegada, da venda de vaga no Tribunal de Contas do Estado. O processo parece que foi desmembrado da esfera federal, parece que está no STJ, mas o assunto não se esgotou e não veio a baila, não veio às claras o que de fato ocorreu. Aconteceu, já que você está sendo tão transparente aqui na sua explanação, aconteceu de fato isso? Houve a venda de sentença? Houve mesmo esse pagamento de 12 milhões pela vaga de conselheiro no TCE? Se houve, como é que se deu isso? A questão da propina, tudo que foi argumentado e alegado até agora, o que procede disso aí? E também não vem com essa história que está em segredo de justiça, que não pode falar não. Você pode falar, você fala quando você quer, então já rasga o verbo aqui e diz o que tem de claro nisso aí, o que procede e o que não procede. Bom, primeiro, dizer que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, eu disse em juízo, está devidamente lá, são informações públicas. Com relação a este assunto, eu não tenho prova nenhuma contrária ou favorável a alguém. Se eu não tenho prova contra alguém, eu não posso acusar. Né? E é isso que está sendo dito em juízo. Só isso você tem que dizer? Só isso. Eu não posso confirmar. Ser leviano aqui de acusar tacitamente alguém sem ter nenhuma comprovação. Éder Moraes Dias falando conosco aqui no Repórter. Tem um assunto, rapaz, que eu preciso que você me fale, esclareça, traga pelo menos a sua posição. Aquela situação envolvendo a campanha do Lúdio Cabral, não é? Houve a questão de dinheiro, não é?
da campanha do Lúdio Cabral, que uma situação que não é muito distante, não, envolvendo também o Tribunal, o Ministério Público Estadual, com essas alegações. E você deve saber do que eu estou falando. O que tem de fundamento? Absolutamente nada, né? Não tem nenhuma comprovação disso daí. Durante a campanha eleitoral, muitas coisas são jogadas para causar efeito durante a campanha e depois verifica-se comprovação zero com relação a tudo isso. Então, não tem absolutamente nada de ilegalidade. Eu não era coordenador da campanha do Lúdio Cabral. Você coordenou a questão financeira da campanha dele? Não coordenei. Esse é um erro. Como, às vezes, no processo que a gente costuma trabalhar com muito afinco, com muita dedicação... Mas como que não coordenou, rapaz? Todo mundo falava que da própria campanha, dizia que você era o coordenador financeiro da campanha? Não fui coordenador financeiro. Coordenador financeiro da campanha, se não me falha a memória, a doutora Aislan, que é um funcionário da Universidade Federal, graduado. A coordenação geral da campanha também, se não me falha a memória, ficou a cargo do ex-deputado Alexandre César, e todos conduziram a bom termo. Eu ajudei sim, obviamente, na captação de recursos, tentando sensibilizar o empresariado para que acreditasse na campanha do Lúdio, porque eu acreditava muito na gestão do Lúdio. E o que me causa estranheza, não estou colocando em xeque nada, certo? Estou apenas citando um fato, né, que com certeza vai para um livro futuro que a gente vai estar fazendo aí para a sociedade, né? E o que causa estranheza foi o seguinte: nós fizemos uma pesquisa no dia da eleição, como todo mundo faz, e essa pesquisa mostrou que o Lúdio Cabral estava 7% à frente do candidato Mauro Mendes. Ocorreu o processo eleitoral, houve um problema durante a eleição, todos se lembram, ficou fora do ar o sistema do TRE por 2 horas, ninguém sabe o que aconteceu, não estou colocando em xeque absolutamente nada disso, estou contando um fato que ocorreu. Quando retornou, já o Mauro Mendes já estava na frente e tal. Nós ficamos muito preocupados com aquilo. Daí, na segunda-feira, fizemos outra pesquisa. Eu não sei nem com quem que está isso, enfim, foi para consumo interno nosso. E perguntamos o seguinte: em quem você votou ontem na eleição? Deu 7,8% mais ou menos, Lúdio Cabral, pró-Lúdio Cabral. Então, é um mistério que só o tempo vai poder esclarecer o que realmente houve, né? E aí nós fomos para um segundo turno já com as pernas quebradas, sem nenhuma condição, uma campanha muito difícil, uma campanha franciscana que o Lúdio fez, né? Essa foi a grande verdade. Perdemos a eleição, parabéns ao Mauro Mendes, desejo a ele sucesso na sua gestão e bola para frente. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de jornalistas que o entrevistou, o que não tem 10 dias na Assembleia Legislativa, e você dizia ali: gente, eu vou rebater, combater esses pontos que estão recaindo sobre mim, de acusações, de processo e tudo mais, e vou provar minha inocência. Mal sabia você que 3 dias depois viria esse balde de água fria chamado 69 anos de prisão, aí, sentença do juiz Schneider. E naquela ocasião você dizia também assim que quer se colocar para um experimento da opinião popular, o que remete a dizer que sabe, uma candidatura a algum cargo eletivo aí. Isso parece que caiu por terra, ou não? Não, de forma alguma. Mas como? Você vai estar na cadeia, bicho? Não, você está dizendo, agora você já está me condenando e me absolvendo, né? Está fazendo o papel do judiciário. Eu estou brincando, essa questão de estar na cadeia, eu estou brincando, mas como com essa turbulência toda que está recaindo sobre você agora, e até para a questão psicológica, não é? Mesmo estando recorrendo, a gente sabe, eu falei aqui no começo, vai recorrer em liberdade, mas eu imagino que seja um abalo emocional forte, psicológico forte. Paulo, eu não disputaria uma eleição se fosse uma decisão familiar de não disputar, aí tudo bem. Agora, por questão de acusação, de processos, alguma coisa nesse sentido, se eu entendesse isso como fator impeditivo de uma candidatura, eu estaria confessando culpa. Então, assim, eu quero colocar o meu nome para a sociedade avaliar, independente do que está acontecendo, tem que ter muita coragem para isso, né? É oferecer o nome à sociedade e dizer: cidadão mato-grossense, você acredita no Éder Moraes? Qual o julgamento que você vai fazer do Éder Moraes nas urnas se o Éder for candidato a algum cargo eletivo, né? Não serei candidato nessas próximas eleições, né?
Se tiver condições jurídicas, e acredito que terei. Hoje você tem essas condições? Tenho plenas condições, não tenho... Mas essa condenação... Ela está sob recurso, né? Vai estar sob recurso, então só não há então nenhum está impeditivo. julgado, né? Eu acho que eu ainda tenho muito a colaborar com a sociedade mato-grossense, e a sociedade ainda vai ter grandes trabalhos feitos pelo Éder, como fiz durante toda a minha vida. Recentemente inauguraram a Mário Andreasa, foram lá, colocaram a placa do governo Pedro Taques, ignorando todo mundo que passou para trás. Um egoísmo, uma demonstração de mesquinha, né, que se colocou, porque via de regra, independente do viaduto sobre a Cefaz, se tinha problemas, se não tinha, alguém começou e alguém concluiu. Coloca-se o histórico. Agradeça aqueles que estão atrás. Ilegalidade, tem muita isso é o que ilegalidade dizem. Ilegalidade pode ser o que dizem, mas irregularidade foi o que a gente viu. Esse viaduto, por exemplo, da UFMT, a diferença, vamos chamar de encurtamento, não é? Daquilo que foi anunciado, pelo menos. Eu estou falando de Cefaz, está falando de UFMT, mas vamos lá. Cefaz, nenhuma dessas obras foi entregue ao governo do Estado ainda. Foram entregues para o governo anterior, Silval Barbosa. Obviamente que na hora da entrega esses questionamentos seriam feitos, né? E teria que se corrigir. Tem uma arena aí que está virando um elefante. O cara tem que fazer, o governador tem que fazer aí das tripas de coração para tentar levar a atração artística, mutirão, para que haja o uso, senão... Amigo Paulo Coelho, incompetência de gestão. Fala-se muito em parceria público-privada. Estou vendo isso há um ano de governo. Cadê a parceria público-privada? Ela não sai da noite para o dia. Ou seja, o governo do Estado tem que continuar investindo, tem que continuar capitaneando o processo para que aquele investimento seja cada vez mais atrativo àqueles que queiram futuramente incorporar esses ativos. O que não pode é parar uma obra na esperança de fazer uma PPP e ficar como está. Ora, não acredito que a Arena Pantanal não tenha quem queira gestionar a arena. Está faltando fazer parar de lero-lero, de blá-blá-blá, parar e colocar a Arena Pantanal num contexto sério, decente, para uma licitação de administração daquilo ali, de envelopamento daquela arena por um patrocinador. Enfim, tem 1000 caminhos para serem adotados. Basta seguir os exemplos. O que eu vou voltar na tecla que eu bati é o seguinte: o que está ridículo para esse governo, não adianta vir aqui seu Eduardo Quileto, seu Marrafon, seu Brustolin, seu Gustavo Oliveira, quem quer que seja, e ficar como um papagaio de pirata repetindo o que os outros falam. Os atos mostram por si só, está havendo uma mesquinharia neste governo. Tem que reconhecer o que os gestores anteriores fizeram. A Mário Andreasa, quem lançou foi o Éder Moraes. Para cuidar daquela desapropriação foi o Deus nos acuda. A ponte sobre a Mário Andreasa foi o Éder Moraes que fez. Governo Silval. Está lá a obra intacta e ninguém fala nada. A segunda ponte sobre o Rio Cuiabá foi na minha gestão. O reforço da ponte atual que estava ali foi na minha gestão. Os lançamentos de todas as trincheiras, ora, sejam decentes, sejam honestos. O VLT foi na sua gestão? O VLT foi na minha gestão até próximo à confecção do RDC. As obras de artes do VLT foram na minha gestão. E não avançou 30%. Por isso que eu digo e vou repetir olhando para quem está me assistindo. Se eu estivesse na Secop, eu saí em 2012. Foi demitido. Exatamente. Foi convidado a... Porque ninguém sabe até hoje. Lá. Porque ninguém sabe até hoje. Se eu estivesse lá, eu digo para você o seguinte: o VLT estava indo e vindo do aeroporto ao CPA, do centro ao Cochipó. Você não tem a dúvida disso. Você não tem a dúvida. Tinha elementos para se concluir. Houve uma frouxidão, houve uma série de medidas intentadas na justiça que paralisou as obras, tá certo? Então, ninguém fala dos fatos, dos paus que foram jogados sobre os trilhos, e agora chega o salvador da pátria. Eu queria governar desse jeito. Pega uma base toda pronta, dinheiro contratado no BNDES, 2,5 bilhões, os projetos praticamente prontos, só para fazer ajustes, conclusão e botar a plaquinha na obra. Ora, pelo amor de Deus, gente. Aí muda um programa MT integrado, criado por nós para rodovias. Foi uma vergonha, né? Vamos ser sinceros aqui. O que avançou o MT integrado? Não é? Eu não estou aqui defendendo o governo nem nada. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar, isso seria a menina dos olhos do Silval Barbosa. O que o MT integrado integrou? O que o MT integrado entregou de obras, ou pelo menos iniciou de obras, fora a MT-100 lá, né? Porque parece que
começou por lá, mas... Todas essas que o governo anunciou o pacote de 1 bilhão de obras aí, praticamente 100% fazia parte do MT integrado no interior. Mas não saíram do papel. Não saiu porque se leva tempo para você poder Mas, fazer. gente, quanto Calma aí. tempo que o Esses seu processos, quase que 90% deles foram pela 8666, diferente do RDC. Então leva-se tempo, quase 6 meses dentro de um processo licitatório, questionamentos judiciais, aí você tem que cuidar das ordens de serviço, aí você tem que cuidar das licenças de operação, de estudo de impacto ambiental, que é um trauma dentro do estado de Mato Grosso. Quer dizer, toda a parte burocrática ficou para o governo anterior e a parte para desembaraçar ficou para falar mal do governo anterior agora e concluir as obras colocando plaquinha com o nome. Eu teria vergonha de colocar uma placa da forma como esse governo está fazendo. Bom, esse Éder Moraes, né, o chamado Homem-Bomba, que tem aí trazido à tona os principais assuntos dos últimos dias que a gente tem noticiado nos órgãos de imprensa, tem partido dessa figura pública, que continua sendo pública, que agora tem aí sobre si recaída aí essa nova bomba, né, que é a condenação. Éder, deixa você as considerações finais para que você possa abordar, expor algum assunto que a gente não colocou aqui ainda. E lembrando que o Éder já está convidado e confirmou aqui para a gente que vai estar participando conosco do Conexão Poder da TV Pantanal no próximo domingo. Éder, esteja à vontade para suas considerações finais aí. Eu vou ser bem sucinto, né? Peço a você que assistiu essa entrevista, que faça uma avaliação profunda, você cidadão mato-grossense, forme a sua convicção, seja mais crítico, observe bem o que está acontecendo ao seu redor, a ardilosidade das coisas, né? De que forma estão tentando criminalizar todos os atos e ações de governos passados, como se este fosse o único governo e o mais certo da Terra. É isso que está acontecendo. Para finalizar, eu diria apenas uma frase: a lei é para todos. E eu vou pedir para você fez isso comigo na rádio, eu quero que você faça também aqui. Eu te questionei agora há pouco no bloco anterior sobre a sua devoção, não ironizando, mas questionando, por questionar, porque afinal de contas houve a dúvida. Você encerrou cantando, né? E não é à toa que o Éder canta, sempre que tem oportunidade ele canta. Qual que é a igreja mesmo que você está frequentando? A Igreja Adventista da Promessa, a qual eu frequento há mais de 35 anos. Fica onde? Na Carminho de Campos? Como o Dr. Schneider permitiu que eu frequentasse apenas uma vez por semana, eu gostaria de frequentar aos sábados, mas aos sábados geralmente pode ter alguma prova da faculdade que eu estou fazendo, de economia e de administração, concluindo, na verdade, né, esses 2 cursos, e eu escolhi aos domingos às 19 horas. Então é ali na Carminho de Campos, vindo pela General Melo, né, em Senador Metelo, se não me falha a memória, vindo pelo Shopping Popular, subindo no Porto, ali, região do Porto. Isso, depois do posto, na frente você já viu uns carros ali. É uma igreja relativamente pequena, muito aconchegante, e em que ali a gente encontra o bálsamo para a nossa alma, com certeza. Éder Moraes Dias conosco, falando aqui, trazendo essas informações numa entrevista ao repórter MT. Agradeço de novo pela sua presença e que justiça seja feita, não é? Tanto a justiça dos homens como também a justiça divina, e que venha à tona aí, que prevaleça aquilo que for verdade. Eu queria que você encerrasse então cantando aí, dando essa palhinha aí para quem está assistindo aqui ao repórter MT. Não, eu disse apenas uma mensagem que ela é muito verdadeira, né? E quem souber que estiver do outro lado me acompanhe cantando também, né? O que eu coloquei lá foi o seguinte: ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.